Salve, pessoal! Esse é mais um episódio do podcast MestreCervejeiro.com. Me chamo Daniel Wolff, sou sommelier de cervejas, jurado de concursos cervejeiros e fundador e diretor da rede de franquias MestreCervejeiro.com. E eu tô aqui com o Iron Mendes, da Maniac, cervejaria Brooklyn do Brasil, também importador da Brooklyn, de Nova York. E estou aqui também com o Rodrigo Veronese, da cervejaria Leopoldina. E a gente vai falar sobre o mercado da cerveja. Como que está a fotografia do mercado atual, para onde que está indo, quais são as tendências, quais são os desafios. E pessoal, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês. Fiquem à vontade, caso vocês queiram estender aí a apresentação de vocês. E queria começar com a seguinte pergunta. Qual que é a fotografia atual do mercado de cerveja? Iron, quer começar? Vai no para o ímpar. Não, fica à vontade. Você visita aqui em Curitiba, tá lá. Bom. Primeiro, obrigado, Dani. Obrigado, Iron, pela companhia. Obrigado pelo presente aí também. Depois fala pra gente desse livro aí, Iron. Fala assim, aqui ó, já veio pra Curitiba, já ganhou um presente aqui da Oxford da Cerveja, que a gente teve o prazer de participar. E parabéns pelo trabalho, tava olhando antes, Dani, ficou maravilhoso, tá? Sim, esse livro é incrível. De muito bom gosto, muito bem feito, então... Bom, é difícil a gente, assim, tratar desse tema sobre do mercado atual, porque a gente passa num momento pós-pandemia, onde todo mundo vem tentando se reinventar e se achar de novo, e com uma preocupação no mercado em geral. A gente vê que o mercado, não só da cerveja, o mercado de bebida também, né? A Leopoldina faz parte do grupo Valduga, a gente não comercializa só cerveja, a gente comercializa vários produtos, então o mercado todo vem sofrendo com uma competitividade muito grande, uma queda no volume. O próprio mercado, as pessoas estão pensando mais antes de comprar cervejas ou os vinhos ou os espumantes, então a compra ela acontece, mas ela vem de uma maneira muito, assim, no meu sentimento, um pouco mais Você acha que o consumidor está pausada. pensando mais antes de tirar o cartão do bolso? Ele está pensando mais. Ele está pensando, o dinheiro o poder aquisitivo diminuiu, todas, né, os fatores externos, internos, o Brasil mudou, então a gente não é uma crise que só que acontece só aqui no Brasil. Todo o mercado do vinho na Europa está com problema, né? Então a gente vem percebendo isso de maneira geral. Não é um absurdo, pelo menos nós como Grupo Valduga, não sentimos tanto assim a diferença, mas a gente percebeu uma retração até mais porque complicada. Às vezes que eu converso contigo, até você fala que a cervejaria vem crescendo, vem ano após ano, está aumentando o volume de produção e tudo mais. Esse ano, especificamente, a gente não vai ter um volume de produção maior, a gente vai ficar no mesmo volume de produção, porém, a gente vem aumentando os preços para não perder, a gente não pode também abrir mão dos resultados e de toda a estrutura que a empresa precisa pagar, porque senão a gente não consegue fazer investimento. Então a gente vem tentando equilibrar, mas é um ano de bastante esforço para um resultado um pouco mais complicado do que os outros anos, mas enfim, a gente vem com esse... E qual que é o teu ponto de vista, Iron? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Né? É um prazer estar aqui com você depois de 15 anos da primeira degustação que eu tive o prazer de participar com você. Tá? Verdade, então, obrigado mais uma vez, prazer te conhecer, Obrigado, Rodrigo. Nós temos uma leitura muito parecida. Tá? Nós tivemos um crescimento expressivo antes da pandemia e durante a pandemia. A Maniac e a Brooklyn do Brasil, nós estávamos bem posicionados em vários supermercados. Então, na pandemia, o supermercado era o shopping, era o único lugar que, né, todo mundo podia ir, e nós tivemos um crescimento expressivo naquela época. Com a abertura depois do mercado, as pessoas começaram a sair, viajar, e com isso gastar mais e ter menos dinheiro para poder investir naquele luxo acessível, que é uma cerveja artesanal para levar para casa. As pessoas estão, como o Rodrigo falou, pensando mais, né, nesse investimento. Tá? Então, realmente teve uma retração. Nós vamos ter uma pequena queda esse ano, mas até 2022 a gente vinha crescendo. Fala um pouquinho o que é o teu negócio. Então, a Maniac, né, hoje o nosso carro-chefe é a nossa Maniac IPA, né, a gente
teve a coragem lá, 6 anos atrás, de lançar uma IPA artesanal em lata a um preço acessível. Então, assim, não é fácil você, né, brigar com as grandes indústrias, né? A nossa cerveja hoje, ela gira ali 10%, 15%, 20%, às vezes, dependendo do estado, por cento mais cara do que uma comercial, ou uma comercial super premium, tá? Então, é um mercado bastante competitivo, tá? Então, a Maniacs nós distribuímos hoje para vários estados. A gente não distribui mais para o Brasil inteiro, mas a gente distribui para vários estados. E a Brooklyn do Brasil... Presente nas nossas lojas também, né? Loja do Mestre Cervejeiro. Então, assim, aqui em Curitiba, nosso carro-chefe é Sul e Sudeste. Então, são essas duas regiões que representam o maior volume, o maior faturamento para a Maniacs. E nós temos também a Brooklyn do Brasil. Nós temos uma sociedade com a Brooklyn International e toda a Brooklyn hoje é produzida e comercializada e por nós. E para quem não conhece, Brooklyn é uma cervejaria de renome dentro do mercado artesanal de Nova York. É um grande player, né? É a 10ª maior cervejaria dos Estados Unidos, né? Tem o Garrett Oliver, que é o cervejeiro, que é uma sumidade, um dos caras que mais entende de cerveja e de harmonização de cervejas, né? Com comidas, e ele defende muito isso, tá? Então, assim, é uma marca super relevante, né? Mas, mesmo assim, o brasileiro, né, nessa pós-pandemia, ele tem pensado um pouco mais, né, antes de fazer um investimento na cerveja, né? Então, assim, isso acaba afetando um pouco, tá, o resultado como um todo. E vocês acham que isso é algo temporário? É uma pergunta que eu gostaria de afirmar que sim, entendeu? De ter essa resposta. Não, eu gostaria de dizer que é temporário, mas assim, isso vai depender não só das cervejarias, tá? Isso vai depender do governo, vai depender do setor, né, da economia mundial, vai depender de várias coisas. O que o Rodrigo falou é muito importante, assim, os custos aumentaram muito, daí as cervejarias acabam tendo que repassar o custo. Os supermercados, ou os bares, ou as lojas acabam tendo também que aumentar um pouco a sua margem. E esse efeito cascata chega, né, lá na ponta, vai chegar para o consumidor. O consumidor vai chegar, vai olhar, vai ver, pô, peraí, eu nunca tomei a Maniacs aqui, nunca vi essa cerveja, mas aquela outra latinha verde ali eu conheço. Então ele vai naquela cerveja que acaba estando mais barata, né, uma marca, sei lá, mais comercial, ou que tem um poder de mídia que a gente não tem. Né? Nós não temos poder para patrocinar um campeonato de futebol, um campeonato de Fórmula 1 ou, né, ou grandes shows, né? Então, essas grandes, então isso acaba, aquela marca precisa, ela já está mais presente na cabeça do consumidor. A gente não tem esse poder, mas a gente tem um ponto forte, muito importante, que é o sabor. A gente, né, oferece mais os nossos produtos que a gente vê nas nossas lojas, e a marca de vocês dois, né, tem nas nossas lojas, principalmente. A gente trabalhou muito Brooklyn, né, lá atrás, né, Iron? A Leopoldina também, quando a Leopoldina entrou nas nossas lojas, sempre ficou bem posicionada no top 10 das cervejas que mais vendem. Esse produto eu acho fantástico, né? Mas enfim, a gente tem um ponto forte, importante nessa luta aí, que é o sabor, né? Quando nós temos a oportunidade, né, de mostrar para o consumidor, tá, o que ele está bebendo, a gente normalmente ganha essa, né, aquela compra, né? Mas, né, a gente não consegue nem sempre estar, né, em todos os pontos de venda fazendo degustação e promovendo isso, mas e é esse um ponto assim muito importante que eu acho que nesse caso aqui, a rede Mestre Cervejeiro, né, as lojas de vocês são muito boas, porque vocês investem em treinamento, vocês investem, né, para que a equipe saiba. E na educação da ponta, né? E transmita, você tem que transmitir esse conhecimento, né, para o consumidor final. Não existe outra maneira, porque quando que a gente fala de ter um produto de massa, essa categoria de produtos que nós trabalhamos, a força nossa só pode ser essa aqui. Vindo aqui, fazendo uma degustação, recebendo um turista, o dia que tem o cliente na fábrica, atender ele bem. A gente não tem outra forma, porque a gente está falando de recursos e de investimentos que estão em outro patamar. São empresas multinacionais, são empresas que têm outra forma de trabalhar. Então a gente não tem como tentar acompanhar, nem na formação do preço, que é um tema que eu acho que é muito importante em trabalhar e pensar,
E também quanto na questão do serviço. A gente não consegue hoje chegar fazer uma ponta inteira de uma gôndola em 10 lojas de uma rede grande, por exemplo. A gente não tem esse dinheiro para colocar lá. E se mesmo que a gente consiga fazer esse trabalho de ir lá, fazer a gôndola, fazer o investimento, e se a gente não ter uma promotoria... Comprar essa exposição, né? Mesmo vamos lá, que a gente consiga fazer isso. Se a gente não tiver capacidade de fazer a ponta e lá, e que o consumidor pegue isso e leve para casa, o supermercado vai dizer o seguinte: tá perto da validade, eu tenho que te devolver. Então nós temos que ter esse entendimento claro de por que a extensão nossa, a gôndola é uma extensão, que a venda, ela não acaba quando que a gente mandou a mercadoria para o supermercado, e o supermercado, a gente precisa também colaborar com ele para que ele venda. Ou seja, a formação da nossa marca é importante. E na hora que... a primeira impressão que fica vou tentar bater no preço, vou tentar competir com o preço. O preço vai não é por aí, né? destruir a gente, porque a gente não tem essa capacidade a gente não tem linha de invase, a gente não tem... são fábricas pequenas. E as fábricas pequenas, ou elas, no meu ponto de vista, e no nosso, né, ou elas se focam em valor agregado, em ter um produto realmente diferenciado, e que ela possa agregar valor ali, porque de resto a gente não vai ter... Eu acho que a gente, vamos falar aí, 2010, né, quando começou esse boom aí das artesanais, claro que começou muito antes, com cervejarias, no ano 2000, importação de cerveja, como a Erdinger foi muito importante, né? E acho que isso foi no início foi corajoso de trazer uma Weiss no começo de 2000, ou antes até, se bobear. Acho que antes até. Mas lembra lá atrás, a gente trabalhava muito esse marketing de colherinha, de educação cervejeira, de explicar o que é o malte, o lúpulo, levedura e tal, os estilos de cerveja. Eu acho que isso se perdeu também com o tempo. Ficou tudo muito... Eu uso essa expressão assim, o povo do setor acha que o jogo estava ganho, né? E com isso veio pandemia, tudo deu essa mexida, e a gente está tendo que se reestruturar, e acho que a educação cervejeira, né, a gente não perder isso nunca, de educar o nosso cliente para que cada vez mais ele entenda melhor o produto e saiba por que ele está pagando mais caro numa cerveja do que na outra. Para não acontecer isso, de virar uma briga de preço. Isso é fundamental que você falou. Eu tenho algumas leituras disso, Daniel. Tá? O primeiro deles, tá? O pessoal achou que o jogo estava ganho e que ia viver só de lançamento. Vou lançar agora a Triple IPA, a DDDH IPA ao quadrado. Pastry Stout. Não, ok, tem um nicho para isso, mas tem um limite. Enquanto você vai respondendo, cara, eu vou abrir uma aqui, que eu tô com sede. Eu estava já preocupado, achando que isso nessa hora não ia chegar. Vamos começar com a Leopoldina Porter? Pode ser? Pode ser. Vai ser Fechou. Então, eles acharam isso, tá? E aí era muito lançamento e tal, e realmente no começo vendia, tá? E com isso foi gerando uma massa de volume de cerveja que era relativamente irreal, tá? Que aquilo saía das lojas, mas o consumidor não recomprava. Ele compra uma e quando ele toma aquilo, fala, mas peraí, isso aqui que é cerveja artesanal... Tá? É forte, hein? É amarga, hein? Então, ele comprava por curiosidade, e daí ele não recomprava. A venda termina, não é só quando o ponto de venda vendeu aquilo para o consumidor, é quando o consumidor tomou, gostou e foi lá comprar de novo. Tá? Então, esse foi um dos problemas da minha leitura. Outro problema, que eu acho que é um problema não só do nosso segmento, mas da maioria dos segmentos hoje, é a mão de obra. Tá? Certo. Então, o que acontece? Tá? Você não tem gente qualificada, às vezes, nas cervejarias e muito menos nos bares e pontos e lojas e tudo mais. Tá? Tem um turnover muito grande, as pessoas preferem viver fazendo taxas ou viajando, ou trabalhando em home office. E aí, você tem dificuldade como cervejaria e o teu cliente, o bar, o restaurante, tem dificuldade com a equipe dele. Então, é um processo absurdo você tentar marcar um treinamento num cliente hoje. Fala assim, olha, reúne a tua brigada aí, são 8 garçons, reúne a tua brigada e nós vamos aí, a gente vai levar cerveja, vai levar o certificado
que você aprendeu sobre cerveja, palestrinha, apresentação, Um brinde, um guia de abridor, estilos, né? A gente vai e tal, ainda dá uma cerveja pro cara levar para casa, além da degustação. A gente não consegue tempo na agenda daquele bar. Saúde. As boas coisas. As boas coisas. Saúde. Que delícia de pôr. Parabéns. Obrigado. Então, assim, é muito difícil você reunir aquela brigada para você transmitir essa educação cervejeira. E daí, sem conhecimento, aquele bar, ele não consegue vender a tua cerveja especial. Ele vai vender aquela marca que tá na televisão. Ou vira aquele tap list só de IPA. Que daí não tem... Tanto... Daí entra aquela questão, né? Não sei se vocês concordam com isso, né? O consumidor já entendeu, já conhece uma IPA, já é um sabor comum, já é um estilo que ele sabe que saiu ali da Pilsen comum e tá numa artesanal. Daí até eu vejo isso dentro da nossa rede. A gente passa o conhecimento dos franqueados, né, dos outros estilos e tudo mais. Ele fala, cara, mas aqui que vende é IPA, né? E daí o consumidor fala, pô, eu vou nos lugares e só tem IPA. Só que será que entra nisso por falta, talvez, de treinamento, falta até mesmo de um cuidado do ponto de venda, do sommelier, do garçom, de quem estiver atendendo o ponto de venda, ter um conhecimento para poder instruir o cliente para beber estilos diferentes, além de IPA? Eu acho que, né, daí passando até a bola para o Rodrigo, por causa do mercado do vinho também, para ele comparar, existia esse problema com o Cabernet Sauvignon. Era só Cabernet. Você quer... qual Cabernet você tem? O consumidor de vinho já não estava mais preocupado com a marca. Ele estava preocupado só com a uva. Então... Eu entendo isso depois que a gente passou esse momento só do Cabernet Sauvignon, mas ainda hoje, tá? Inclusive, semana passada eu estava no Chile e a gente foi visitar uma vinícola lá, as pessoas... quem nos recebeu lá na vinícola comentavam que o brasileiro especificamente chega lá e pede, eu quero o Cabernet. Ou seja, ele ainda tem muito marcado isso. Não que esteja superado, mas para mim a fase, a consolidação do nosso mercado de cervejas, ele está obviamente na IPA. Isso certo. Porque o estilo mais vendido no mundo, então o consumidor entendeu. Artesanal. Ele entendeu que a IPA, ok, é legal. E aí quando que a partir do momento que eu estava ontem num treinamento também, numa palestra, mas é amarga, ok, então você vai lá e beba ela assim, nessa temperatura, aí a gente consegue com que o cliente entenda isso. Porém, essa questão toda, não só da IPA, mas dos outros estilos, vamos lá, a gente está primeiro no mercado que é extremamente jovem, e nós estamos agora passando a segunda fase, a gente está passando para a segunda cerveja, que é a IPA. Então, até a gente chegar em estilos extremamente consolidados, em outros estilos consolidados, ou estilos, né, ou Munich Helles, ou que seja uma German Pilsner, ou uma Italian Grey Ale, a gente tem que falar isso para o consumidor. Mas eu isso acho que vai demorar tempo. Eu acho que eles podem transitar juntos, essa diversidade de estilos. Podem, um trabalho que no nosso caso, para a Leopoldina é fundamental, tu já foi lá e Iron, tu tá feito o convite quando tu estivesse pelo Sul, é ter todo um programa de atender bem as pessoas que querem conhecer a fábrica. Todos os negócios do Grupo Valduga são feitos para ter visitação. Por quê? Ao entender que depois que os clientes estão dentro da fábrica, a gente conseguir passar para eles os nossos valores e o entendimento, a gente vai ter ali um engajamento não só com a marca, mas com o produto, para que eles conheçam de fato e tenham uma memória sensorial. Eu tomei lá na fábrica da Leopoldina, eu tomei lá na Manix, eu tomei. Então isso também agrega e faz com que a gente grave na cabeça do consumidor a diferenciação, os propósitos que a gente tem como marca, como produto. É importantíssimo ter qualidade diferenciada, mas como o Iron falou antes, a gente não está em todas as gôndolas do supermercado, em todos os pontos de venda ao mesmo tempo para dizer, leva essa que essa é legal, ou leva essa que eu já tive a experiência. É muito complicado, mas a partir do momento que a gente vai tendo esse engajamento, explicando,
nós não vamos sair do marketing de coleirinha, como tu falou, né, Dani? A gente vai... Esse é um caminho que não tem como... A cerveja é volume. Depende. No nosso mercado, só fazer volume não vai resolver. Porque talvez seja até pior. A gente vai fazendo muito volume, e aí muitas vezes a gente vai entendendo que a fábrica vai se degradando, e na hora que tem que fazer um investimento para repor essa depreciação que ela fez, a gente queimou na margem. Então a gente precisa ter esse entendimento do negócio, de mostrar para o consumidor qual é que é o nosso propósito. Meu sentimento Mas é acho esse. que isso vale para todo mundo, né? De envolver o consumidor com a marca, envolver com o produto, envolver com a cultura da cerveja, com essa diversidade de estilos. Entra a questão da harmonização, entra a questão da experiência. O consumidor vem cada vez mais, nós como consumidores, a gente vem se preocupando cada vez mais com a experiência e pela experimentação de coisas diferentes. Tá assim. É só a gente olhar as lojas dos supermercados, os supermercados vêm se transformando. As áreas gourmet estão cada vez maiores. Uma vez a gente não tinha toda essa oportunidade, né? Mas voltando um pouco, Rodrigo, assim, eu acho que falta da indústria, tá, essa proatividade. Qual foi a última vez que vocês foram num jantar harmonizado com cervejas num restaurante? Faz tempo. Não tem mais. Faz Você tempo. tenta fazer, você não consegue. Você mesmo a maioria tempo. das cervejas não tenta, tá? Meia culpa aqui. A gente também, tá? Mas vocês diminuiu fizeram muito. vocês fizeram muito com a marca Brooklyn quando veio A para cá. gente fez muito com Brooklyn, com Meantime, com Harveston, com Estrela Damm Barcelona, com a Estrela Inédit, com Ferran Adrià em São Paulo, né? A gente levou o Ferran Adrià até São Paulo para fazer o lançamento da cerveja no Brasil. A gente fez muita degustação conduzida, jantar harmonizado. Nós tínhamos como meta da nossa equipe de vendas, tá? Eles tinham que trazer X jantares harmonizados por mês. Olha. Tá? E aí ganhava um Y lá de prêmio, né? Se conseguisse fazer aquilo tudo, porque não era fácil, tá? Mas hoje em dia está muito mais difícil de fazer, tá? Talvez por falta de tempo do restaurante em conseguir fazer aquilo, talvez porque Ou o próprio você acha que o consumidor já sabe tudo, já fez uma experiência parecida com essa? Não sabe, né? Assim, Sim. ele pode comprar todas as cervejas e todos os queijos especiais num supermercado, mas na hora de conduzir aquela sequência, na hora de explicar o que é uma porter... É bem diferente um evento desse. É outra coisa. Eu lembro também que a gente fazia nas nossas lojas com mais frequência isso. Então era um outro momento que eu acho que a gente não pode perder isso, né? Principalmente nesse momento que a gente está chamando de pós-pandemia. Mas aí falando, né, do mercado, o que mudou, eu acho que é isso. As cervejarias meio que se perderam nesse enxurrada de lançamentos e também de guerra de preços, tá? E embalagens cada vez mais baratas, e né, aí você perde o glamour de uma cerveja dessa. Isso é lindo, né? Consegue vender quantidade? Não, mas o pouco que você consegue é lindo. Você lembra das Meantime rolhadas que a gente trazia? Oladu, né? Cerveja, né, da Harveston lá da Escócia. Então, você acaba perdendo um pouco, né, esse glamour, contato, com esse tipo de experiência com o cliente. Com o cliente. É possível recuperar? Eu acho que tem que recuperar. Tem que recuperar. Eu acho que faz parte do nosso trabalho, sabe? Voltar a olhar para qualidade em vez de volume, como você está falando, tá? Você não forçar, né, no mau sentido, mas você incentivar o consumidor os pontos de venda, a ter essa interação com a tua cerveja, tá? Nos teus clientes, nos teus bares, restaurantes, né, que compram, né, os teus pontos de venda que vendem a tua marca, tá? Não só no bar da fábrica. E acho outra coisa, né, Iron, né, um recado para quem está assistindo aí, o consumidor também fazia parte dele. Se tem um evento legal na tua cidade, seja numa loja nossa, seja na cervejaria, pô, apoie que você está fazendo um bem pro mercado como um todo mundo sai ganhando. Se o mercado tá crescendo, como posso falar, tá oferecendo mais experiências nesse sentido, né? Eu sou cervejeiro, né? E eu tô vendo aqui, é uma bela porter. Certo. Mas se o Rodrigo me explicar agora o que ele quer me transmitir dessa porter, tá? Eu vou ter muito mais informação. Então vamos lá, pessoal. A gente tá degustando aqui a Leopoldina Porter.
que pra mim eu acho fantástico. Tanto que eu falei pro Rodrigo, cara, tinha na minha geladeira, trouxe pra cá que tava lá. Eu acho incrível essa cerveja. Fala um pouquinho pra gente dela. A Porter é uma cerveja que eu acredito que ela deva ter sido a 8ª do portfólio. A gente tem poucas cervejas escuras no portfólio, né? Nós temos 2, uma Imperial Stout e temos a Porter. Rodrigo, não tenho um grande... As cervejas escuras não são as minhas cervejas prediletas. Mas aqui a gente tratou de... e antes só de comentar, a Leopoldina busca, como ideal de trabalho, a gente não tenta inventar moda. Ou seja, a gente conduz os estilos clássicos do jeito que eles têm que ser. A gente faz IGA, faz Italian Grey Ale, faz. A gente faz Porter, faz. Mas a ideia é buscar o que é uma Porter clássica, o que inclusive é uma Italian Grey Ale clássica, uma triple que vocês têm, clássica. Que é muito boa. É por aí que a gente tenta buscar. Aqui a gente não adicionou nenhum ingrediente fora do que a gente acredita. Então, nem trabalhou com o extremo do estilo, nada. Foi dentro do padrão de estilo. Um padrão de estilo. Então, é isso que a gente trabalha sempre. Então, sempre quando que a gente vai... quando que as pessoas vão passarem pelos rótulos da Leopoldina, vão basicamente entender que nós trabalhamos para entregar um estilo que seja agradável de tomar. E que faça sentido. É uma Porter. Então, tá aqui uma Porter. Essa é uma Porter clássica, a gente trabalha com malte pale ale, com alguns maltes escuros, sempre tentando dar um pouco mais de camada sensorial, não só trabalhar os maltes muito torrados, mas aqui a gente tem um pouco de malte caramelo, um pouco do caramelo, um pouco do achocolatado. É isso que a gente busca nessa cerveja aqui. Um pouco mais esterificada, a gente fermenta ela com uma, né, já buscando um pouco mais de éster também. Então, essa é a característica da nossa Porter. Cerveja fácil incrível de tomar, agradável. Quanto mais ele fala, mais gostosa a cerveja vai ficando. E é essa experiência que a gente não consegue, né, que o consumidor, na maioria das vezes, tenha sozinho. Né? Ele pode, às vezes ele é um entendido, ele é um cara, né, que já gosta de cerveja artesanal, e ele vai conseguir isso, porque ele sabe as fontes, ele sabe onde buscar essas informações. Mas um consumidor normal, comprou, porque olhou assim, uma cerveja escura, Porter, tem uma medalha aqui, vou levar para casa porque eu gostei desse rótulo, que a maioria das vezes é o que acontece, se você não tem ninguém ali conduzindo na gôndola, tá? Ele não vai conseguir ter a mesma percepção do que a gente aqui sendo guiado pelo cervejeiro. Então é treinamento, cara, treinamento. E até outro ponto, Irão, muitas vezes ele já vi várias vezes a pessoa não gostar por não conhecer o que é aquele estilo. Vamos falar de House Beer, por exemplo, né? Esse é um estilo que eu amo ou odeio, mas as pessoas são pegas de surpresa. Que vai provar uma cerveja, tem todo aquele caráter defumado e tal, a pessoa fala, que troço estranho, o que é isso? Né? Ou às vezes pode pegar até uma Porter dessa, que tá deliciosa, mas a pessoa talvez espera uma cerveja escura com um pouco mais adocicada. Tal, e não consegue entender o que ela está oferecendo. Tem um ponto, e me perdoem a polêmica, mas eu preciso falar isso que é bem importante, tá? O não gostar, muitas vezes, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma divisão. Se a gente falar em não gostar, mas que a cerveja tecnicamente esteja bem feita, tá tudo certo. Quando vem alguém e me comenta, Rodrigo, não gostei da Porter. Por quê? Porque ela tem malte escuro. Ou porque ela leva mais para um defumado. Ok, aí eu entendo. Agora, se o cliente vem lá e não gostou, por quê? Nossa, eu senti que ela está meio azeda. E aí isso, na ponta, a gente sabe que nunca acontece, né? Que o bar nunca vende cerveja contaminada, né? Então, esse é o problema também. Esse é um... O cuidado no ponto de venda. É um divisor. Não só o ponto de venda do bar, mas eu venho percebendo assim, pelo menos eu moro numa cidade que tem 30 mil habitantes, Bento Gonçalves tem 130, são lugares pequenos. Mas não foi uma vez, eu já escutei várias vezes. Não, mas do jeito que vem chegando as cervejas artesanais aqui para nós, eu venho mudando o meu ponto de decisão e levando as convencionais. Cara, isso é muito complicado. Aqui a gente está falando de um tema extremamente complicado porque a gente está brigando por preço e a qualidade das cervejas convencionais de linha está melhor do que a nossa. Isso sim é muito complicado. Aí a gente está
destruindo um trabalho que custa muito para fazer. Esse é um cuidado que tem que, no meu ponto de vista, tem que ter. Mas essa redução de preço a qualquer custo, né, leva a isso. Então, Só assim, que você vai vamos- pegar Essa lá. briga de foice, né? Você tem lá um chopp de uma cervejaria comercial aí tá o quê? 13, 14, 15 reais o litro. Aí você tem várias, mas não é uma nem outra. Você tem várias cervejas artesanais a 9 reais o litro, 6,90 o litro. Então, assim, essa redução drástica, ela tem seu preço final. E é a redução da qualidade. Sim, Sabe? sem Então, dúvida. assim, essa cervejaria, ela vai ter que, em vez de levar 3 semanas, vai ter que fazer em 10 dias. Vai ter que acelerar o processo, vai ter que usar um malte pior, vai ter que usar menos lúpulo, sabe? E sabia que eu fico bem chateado com isso? Porque às vezes uma pessoa que nunca provou uma cerveja artesanal cai numa cerveja Ela vai dessa. fazer a primeira experiência ali. Isso. Perdemos o cliente. A gente perdeu Pega o uma cliente, IPA tá? dessas que foi feito, né, na foice, no machado, e quando prova fala, cara, por que eu vou tomar isso sendo que né, tá tudo errado, tá amargo demais, tá astringente, tá com defeito, a pessoa ela não sabe esses termos técnicos, mas inconscientemente ela fala, cara, isso aqui não é uma boa bebida, não quero, vou voltar lá pra popular. Daí ela vira menos naquele bar, daí aquele bar fica com aquela... Ele não tem uma estrutura de câmara fria, porque os bares, né, Sim. eles acham que o chopp, né, não precisa ter, deveria ter, né, isso é outra coisa que a gente precisa melhorar, mas ela tá lá no tempo, então depois de 5 dias ela já tá azeda, daí o bar continua vendendo, né, e nunca vai ser a culpa da cervejaria. Desculpa, do bar. Sempre vai ser a culpa da cervejaria. O dono do bar, ele não vai falar, não, essa cerveja está sentada aqui há 15 dias. Ele Sim. vai... Deixa eu essa desplugar cervejaria aqui. aí tá mais ou menos. Então, assim, é todo um trabalho, né, de treinamento, de conscientização do dono do bar também. Nosso, é uma responsabilidade nossa tentar mudar isso, tá? De chegar pro bar, falar, se ficar sentado 15 dias esse chopp, cara, você vai vender menos. Esse cliente, ele não é bobo, ele não é... Ele vai tomar essa cerveja em boas condições em algum momento em outro bar. Sim. Então, você não vai comprar mais E tomara que isso aconteça, o nosso né? chopp, mas Senão você queima o também cliente. não vai vender mais para aquele cliente. Ele vai procurar um outro bar com uma cerveja mais fresca. E ele percebendo a diferença, tem 2 caminhos. Um, que ele entenda, o que eu acho pouco provável, porque não é... vamos lá, o cliente ele sentou num bar, ele vai pagar um copo de cerveja R$30, a gente tem que oferecer para ele um serviço impecável. Certo. Vamos lá, a gente tá falando que tem... eu passei numa das lojas hoje do festival e a gente tá falando que tem vinho a R$28, R$30. E tem bares que a gente vende um copo de IPA lá em Bento a 30, né? Cara, a cerveja tem que estar perfeita. A gente não pode correr o risco de ter defeito lá dentro, porque isso vai matar a gente. Então, esse é o entendimento que nós precisamos ter. Difícil né? É demais. Mas o que me preocupa, e aí tu falou de um estilo específico da IPA, eu não tô nem preocupado com a IPA. Eu tô preocupado com essa quantidade absurda de lagers que vem se fazendo, que a cerveja parece que muitas vezes nem acabou de fermentar. Cervejas com muito de acetil, cervejas em vários momentos já com acético. Oxidação. A oxidação, Dani, eu tô fazendo um parênteses aqui, eu tô desconsiderando a oxidação, tá? Eu tô falando de cervejas que tem de acetil lá em cima, cervejas que muitas vezes já estão contaminadas dentro da própria embalagem. E, cara, isso não é dá. terrível pro mercado. É o mercado. É o mercado. Então, e tem uma questão que o pessoal sempre fala, mas a Leopoldina faz parte do Grupo Valduga, ela tem recurso. Ok, ela tem recurso, mas ela tem um negócio profissional, ela tem uma marca a zelar, que está escrito aqui, né, que vem da família Valduga, e a gente não pode correr risco. Mas, se nós não podemos, o Iron também não pode. Sim. Porque ele tá botando o nome dele, a história dele, toda a trajetória dele, o investimento dele em jogo. É pior Daniel, ainda, porque eu não tenho o vinho. É pior ainda, só tem a cerveja. O Daniel também não pode correr o risco de botar nas lojas dele uma cerveja que esteja com problema e depois ter que ir lá e ter que ficar toda hora brigando com a cervejaria para repor, ou ficar dizendo, cara, a cerveja não tá legal. Ou perdendo o cliente. Ou perdendo o cliente, que é o que vai acontecer. É o que vai Porque o problema entre a loja e a cervejaria é um problema nosso. Agora, o cliente,
ele não tem que se preocupar. É uma obrigação do ponto de venda resolver e deixar um produto perfeito para ele. Pessoal, esse é o meu ponto de vista. Vamos viajar um pouquinho, dar uma olhada no mercado americano. Eles têm aí uma qualidade, né? A gente sabe que é outra realidade, mas tanto de venda garrafa, lata, fechada, como de chopp, a gente sabe que eles fazem lá um serviço exemplar, né? Na grande maioria dos pontos de venda que trabalham com artesanais. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu vejo que o mercado americano, ele é um mercado que a gente tem que sempre olhar para ele, porque... E de novo, né? A gente entende que é uma realidade bem distinta da nossa. Porém, se tá mais desenvolvido, vamos olhar por que eles fazem, né? Isso. Porque a gente não precisa inventar a roda, é só olhar o que eles fazem. E vamos dar um passo para trás, a gente vê a Europa, né? Principalmente, vamos falar da Alemanha, da Bélgica, que também tem isso. Tem essa cultura já feita. O detalhe é que o americano ele dá mais amplitude de estilos, então você vai num bar que tem 10, 15, 20, 50 tapes, todas elas estão devidamente higienizadas, corretas, as cervejas estão boas. Eventualmente nós vamos encontrar cerveja ruim lá, óbvio, né? Vai ter, mas a régua está muito mais alta lá. Inclusive, na última Craft Beer Conference que eu fui, existem empresas que prestam serviço para fazer sanitização de linha, ou seja, o Daniel tem 10 bares, a empresa vai lá, ela te faz relatório, ela vai lá em toda segunda-feira ou a cada 2 semanas... o ponto de venda não se preocupa com isso, ele não se preocupa, ele terceiriza, a empresa vai lá, faz o CIP e deixa tudo organizado. Quantos bares e restaurantes que a gente conhece que tem esse programa de fazer CIP sempre organizado? É difícil. Não, por conta deles é bem difícil. Normalmente são nós que temos que fazer. Aí nós temos que fazer. Aí a gente tem que entender que nós temos uma amplitude reduzida. Não, além disso, tem um custo. Tem um custo. Esse custo ele tem que estar dentro do teu preço. Porque você não vai cobrar uma sanitização do bar. Não. Tá? Você embutiu... Vai ter que mandar o teu funcionário lá. X reais no preço da cerveja. Entendeu? Que está dentro da tua estrutura lá. Aí tu vai ter que mandar o teu funcionário devidamente uniformizado, com o EPI certo, porque ele está tratando com soda, ele está tratando com ácido peracético, que tenha o horário. A gente trabalha, as fábricas, a gente trabalha das 7h30 às 5h15. O bar abre às 6h. Ou seja, ele tem que estar num horário. Então, tudo isso, a cervejaria tem que se preocupar. É custo. Mas a cervejaria também tem que se preocupar e olhar. Porque, de novo, como o Irão falou, o problema, na hora que tu tá lá servindo uma Manix IPA, é a Manix IPA que o consumidor está tomando. E se por um acaso, naquela linha passou antes uma cerveja acidificada e ela ficou contaminada... É a tua ponto de venda. Ou se aquela linha estava ali sem asepsia há muito 4 meses. Exato. Ou a cervejaria entrega o barril, tá tudo certo, e o ponto de venda não tem o cuidado necessário, deixa exposto. Chopeira própria, ou uma câmara fria própria. O cara tá lá 4 meses porque ele tem uma câmara fria, ele acha que não precisa fazer asepsia, entendeu? Então, acontece, tá? O Gabriel, nosso cervejeiro, teve agora na República Tcheca. Só um pouquinho que acabou aqui, cara. Eu tô com sede, não sei vocês... Eu tô. Você trouxe 3 cervejas aqui pra gente. Escolhe uma aí. Brooklyn, East, India, Pale Ale. Vamos começar pela 41 Pils, que é a nossa Bohemian Pilsner. Mas aqui. O que eu imagino aqui? A gente só tem mais 2 taças. Vamos abrir uma tua. E eu trouxe uma na mala aqui, galera. Que é a Dogfish Head 90 minutos, IPA. Não sei se vocês querem abrir essa aqui. Não queremos, não. Vamos abrir a Brooklyn, então, pra gente falar um pouquinho dela. Ou a Mad Manix. A Mad tá mais fresquinha, ela é sem pasteurizar e tal, então vamos nela. Então tá, fechou. Tá. Essa cerveja foi envasada 2 semanas atrás. Então, olha só que maravilha. Mad Manix. Essa que vai voltar para as nossas lojas, né? Isso, essa que tá sendo lançada agora. Tá? Então, eu tava falando, o Gabriel, nosso cervejeiro, foi para a República Tcheca agora, tá? E uma das coisas que ele, né, no relatório que ele nos fez na volta, é o orgulho e o cuidado que os bares têm no serviço,
tá? Então, assim, ele tem aquele orgulho de servir aquela cerveja daquela marca. Não, e ele tem aquele cuidado com a formação de espuma, com o tamanho do colarinho, sabe? Com o copo, o tempo, né? Na Alemanha, República Tcheca, você leva minutos para você servir um copo. Não, tem a cultura de servir. E o consumidor sabe disso, ele tá ok. Aqui, se você levar mais do que 20 segundos para servir o pint do cliente no balcão, a galera já começa a te olhar torto. Então, assim, isso tudo é cultura cervejeira, que ela vai sendo transmitida, tá, com o tempo. Mas aí pessoal, saúde, Maniacs. Saúde. Mad Maniacs. Saúde. Opa, desculpa. Super fresca. Que cerveja maravilhosa. Uma Session New England, né? Nós já tínhamos a Mad Maniacs em chopp. A gente deu uma repaginada no líquido para ele ficar um pouquinho mais leve ainda, um pouquinho mais aromático. Né? E é a primeira aparição dela em latas agora, está sendo lançada agora. Tá? Então, estava comentando da República Tcheca. Da República Tcheca, tá? Então, eles têm essa cultura, eles têm esse orgulho, essa preocupação com o serviço, tá? Então, isso tudo, você falou assim, o que mudou no nosso mercado? Assim, mudou tudo. Mudou o bar que vendia cerveja artesanal, antes ele tinha sommeliers de cerveja que trabalhavam lá. Eu hoje desconheço, quer dizer, não desconheço não, porque eu já me veio aqui uns 2 ou 3, mas a maioria dos bares de cervejas de Curitiba hoje não tem sommelier de cerveja trabalhando lá na sua brigada. Tem, né, atendentes, tem o dono, mas assim, sommelier de cerveja aqui em Curitiba, né, são poucos cursos que a gente consegue fazer por ano. Assim, o Instituto da Cerveja faz um tempão que não vem. Você tem o teu curso online. Cerveja Sem Mistério. Então assim, tem alguns cursos assim que não... tá cada vez mais difícil se formar esse público. Isso vai muito da demanda também, e né? colocar eles... Mas por quê? Porque entra aquela coisa, né? Aquela mesma história, aumenta custo, daí o dono do bar tá afogado já também com outros custos que ele tem, um turnover muito grande. Ele investe no funcionário, o funcionário deixa ele e assim vai. Então, toda a história que a gente... A gente já sabe. Mas não dá para desanimar, né, Iron? Não, mas é isso que tem. A gente tem que trabalhar nisso. A gente tem que trabalhar em treinamento, em experiência sensorial com a cerveja, em tentar, né, levar esse conhecimento aqui que nós temos, porque se a gente for em qualquer bar hoje e vender nossa cerveja, fazer degustação, vai vender tudo que tiver lá. Só que a gente não consegue se multiplicar. Né? Então, quantas vezes aqui ninguém teve seu momento de glória de estar lá na gôndola de cerveja, olhando a sua marca, e tem ali um consumidor desavisado escolhendo uma, e aí você vê que ele está indo para pegar uma cerveja comercial, aí você, olha, você já conhece a cerveja aqui? Essa aqui é assim, assado, essa aqui tem laranja, essa aqui, né, tem coentro, e aí você acaba convertendo aquele cliente, e em vez de ele comprar aquela cerveja comercial, ele vai e compra a tua cerveja. A gente não consegue se multiplicar, né, para estar em todos os lugares, mas eu acho que esse é o grande desafio das cervejarias, é transmitir conhecimento. Daí eu vou puxar uma sardinha um pouco para o nosso lado também, né? Ou também utilizar como base dessa disseminação da marca e tudo mais, pontos de vendas especializados. Como a gente veio conversando, né, Iron, esses dias, de voltar com essas linhas da Maniacs, tudo, e como a gente já faz o trabalho com a Leopoldina. É claro que é um desafio também pra gente, não é fácil, apesar de a gente tem lá a plataforma, EAD, tudo, sommelier à disposição para tirar dúvida, para reformatar a carta, escolher produto, treinamentos, é um desafio. Muito entra nisso, o nosso próprio franqueado, às vezes ele toca o negócio, às vezes tem um funcionário, um gestor, e acaba girando essa pessoa e tem que fazer tudo de novo e tudo mais. É trabalhoso, mas faz parte do nosso negócio. Não, mas é por isso que você agrega valor para os teus franqueados. É por isso que a tua equipe, né, porque você transmite esse conhecimento, você investe, você tem na tua equipe sommelier de cerveja, você... E isso reflete lá para o cliente, né? Para o cliente sabe que estou indo num lugar especializado, como acontece também com vinho e tal, eu vou lá porque eu vou ter uma explicação, vou ter uma orientação,
até uma pequena degustação ali conduzida, 2, 3 rótulos. Então isso eu vejo que, né, é importante, algo que, entrando nesse, o jogo já está ganho, talvez foi esquecido, né, muitas vezes o cliente, não, vou direto no supermercado comprar, e falta esse contato, né, de um especialista orientando o momento de, o que você quer, qual sabor que você quer, que estilo você quer, o que você vai fazer hoje à noite que você quer harmonizar com qual cerveja, com quais estilos que você gosta. Tem esse entendimento e também olhar, se a gente fazer assim uma fotografia do mercado e parar para olhar ele, a gente vai entender que a gente também está numa briga, as artesanais, assim, o nosso segmento ele já está brigando muito mais com algumas linhas importadas, a competitividade está aumentando, porque na hora que a gente encosta do lado, sei lá, de uma Duvel, de uma cerveja que as importadas, elas caíram por conta da pandemia, mas eu tenho certeza que eventualmente elas vão retomar, porque na pandemia as importações como um todo baixaram, não tinha container e tudo isso, mas elas vão retomar e elas vão posicionar num preço que muitas vezes estão perto das nossas. A gente vai ter que entender isso, entender que as grandes cervejarias também já se movimentaram para ocupar espaço em gôndola das cervejas especiais, ou seja, já se colocaram ali. Então, entender muito também as segmentações de mercado que nós vamos trabalhar. O autosserviço é importante. É importante, mas até eu preciso fazer um parênteses, né, você tocou nisso agora, porque os supermercados, assim como as lojas especializadas, tem supermercados que têm seções especializadas de cerveja. Ele tem que saber construir esse portfólio. Tá? Ele vai ter a cerveja, uma Session IPA da Maniacs de entrada, e ele vai ter uma Italian Grape Ale da Leopoldina, né, com um valor agregado lá em cima. Isso é construção de portfólio. Você não pode se basear só em preço. Você tem vinhos de 28, você tem vinhos de 280. Foi bem legal você tem azeite Foi muito legal de isso. 30, Isso. você tem azeite de 150. Então, assim, os pontos de venda, eles não podem só querer preço. Eu só vou ter aqui a cerveja de 5,99. Não fecha daí. Isso Aí fica legal, chato pro consumidor. Que não é só para o supermercado, é para um ponto de venda especializado ter essa abrangência de portfólio. Mas eu venho percebendo... Claro que envolve custo, a gente sabe, de estoque e tudo mais, mas para o consumidor, para proporcionar a experiência para o consumidor é muito importante. Ele quer aquele consumidor, então ele tem que fazer... E o consumidor pode começar com uma cerveja de 15, 17, 20 e depois, na mesma sequência, ele começar a escalar aquilo ali para um ticket mais alto. Mas Dani e Iron, eu venho percebendo isso, tá? Pela organização das lojas, eu venho percebendo que... o autosserviço já percebeu, já pensou isso, tá? E vem transformando, e vem dentro daquela categoria colocando isso, né? Então eu tenho essas cervejas, eu vou ter essa faixa de preço. Agora, de novo voltando, eu sempre gosto de olhar para nossa responsabilidade para que a gente sempre melhore nós. Claro. Porque afinal de contas, o poder de mudar é com nós mesmos. É difícil mudar o outro. A gente não tem esse poder. Sim. A gente não tem esse poder. O poder de nós tentar mudar nós. De nós mudar nós mesmos. Mas entender o seguinte: bom, o que esse cara tá fazendo de melhor que eu e que eu possa também fazer e aprender. E olhando, e eu vejo sempre esse fundo, e é óbvio que tá bem feita a seleção aqui. Ela, né, a imagem tá muito bem construída aqui. E é um cenário um cenário dos sonhos que a gente gostaria de ter numa rede de supermercado ou num autosserviço legal que tem uma imagem bonita com tudo categorizado. E esse é um caminho que a gente vai ter que percorrer. E vai depender de nós também chegar lá e dizer, eu preciso que tu construa dentro do teu... ou eu vou te sugerir que tu, dentro do teu... dessa janela que tu tem aqui das cervejas, coloque, né? Essa categoria aqui, essa, para que aí que a gente consiga também criar uma lógica para ter a lógica e ter a atenção do consumidor na hora que ele passa lá na frente, para que ele entenda que tem uma lata que é, sei lá, 20% mais cara que uma comercial, comercial, mas que também vá até uma cerveja mais premium e que também tenha mercado.
essa cerveja que está com preço um pouco maior vai girar mais, essa vai menos. Mas ela não vai deixar de vender. E a nossa equipe comercial tem que ter essa responsabilidade de saber construir isso. Tem lojas e tem lugares que não tem um potencial para uma cerveja de 69, quanto tá? 89? 89. 89 reais uma cerveja. Tá? Assim, aquele consumidor, ele não vai entender o valor daquela cerveja ali, dependendo da região onde ele estiver, tá? Tem supermercados que tem. Então, assim, eu não posso querer vender uma cerveja de 89 reais em todos os clientes, tá? Como também não posso, às vezes, uma cerveja, uma latinha da Menix a 6,99, não é em todo lugar que vende, porque aquele bairro, aquela região, tá buscando uma cerveja de 3,99, tá? Então, faz parte da gente também selecionar esses clientes que vão ter esse produto ou não, e aí vai do cliente entender e aceitar essa Rodrigo, ajuda. eu acho que 89 entra no autosserviço, né? Se for pegar um atendimento especializado, acho que chega a passar de 100 reais, né? Eu imaginava pela apresentação dela. 119? Desculpa, não sei. Tanto que é uma cerveja que no autosserviço a gente não tem tanto, tá? Mas eu acredito que deve. Vamos lá. É uma cerveja que vai de 90 a 120. Isso. Tá? Porque, de novo... 89 é lá na loja da fábrica. Não, na loja da fábrica. Mas não, a Voduga tem uma característica que a gente tem que respeitar o ponto de venda. Sim. E é uma briga eterna nossa isso, tá? Sim. É ter uma política comercial que tente, que faça com que seja equilibrado. Não é fácil, até porque tem lugares que a ST muda muito, então a gente não consegue equilibrar. Sim, ST, frete, tudo mais. Então a margem do cliente também, a gente não consegue interferir na tua margem, sim, claro. na margem do autosserviço. Então isso tudo... vai impactar lá na frente. Essa variação vai impactar. Mas num sentido geral, o que eu comento é que ter a estratégia bem feita e conseguir ter esse discernimento de ter toda a categoria no mesmo lugar faz sentido. Assim como tu falou, que tem lugares que não adianta a gente colocar cerveja. Por exemplo, não adianta a gente colocar old em alguns pontos de venda aí que o cara vai dizer, cara, só tá me atrapalhando. Qual? A Old, por exemplo. A Old Strong Ale, nossa. Old Strong Ale. É uma cerveja icônica que para nós é uma referência de não só de qualidade, mas como sentimental, de marca. Então tem lugares que a gente tem que cuidar para não colocar ela. Porque a gente vai aquele colocar... lançamento maluco que você fez lá de 500 e poucos reais uma garrafa. Ou a Barley Wine. Mas a Barley, a gente então... Você trouxe uma dessa pra gente tomar depois? Não. Olha só aí, Daniel, pô. Porra, Júlio. Mas a Barley foi... Corta. Mas a Barley foi um caso específico que a gente fez assim, ó. É um volume baixo, mas que o valor agregado dela chama atenção. Ela entrega também uma característica que as outras cervejas não entregam, que é você abrir, tomar um pouquinho, abrir, tomar um pouco, fechar. Sim. Então é uma questão, é uma coisa diferente. Sim. E assim, ajuda na construção da marca. Exatamente. Mas de novo... para um ponto de venda, para o portfólio do ponto de venda, né? Não que a gente só vá ter isso. É óbvio que a gente precisa ter cervejas para combater também, porque ninguém vive só desse tipo de produto. Mas nós, como Leopoldina, a gente cada vez mais entendendo que isso aqui é o que a gente sabe fazer melhor. A gente não tem volume, nós não temos fábrica para fazer volume, a gente não consegue. Não tem custo. Sim, não tem custo, porque o número, o número ele é tão bacana porque dependendo da forma que você quer olhar, ele não vai ter contar mentira. Se você quer se enganar, ele te conta mentira, né? Mas o número específico lá, 1 mais 1, ele vai ser 2. Então acho que tem que ter essa atenção em fazer o custo certo, entender que para eu chegar na ponta nisso eu vou precisar do frete, vou precisar, né? Eu venho, desculpa te interromper, eu venho do tempo que eu comecei a gostar de cerveja, era um tempo onde que as cervejarias vendiam, elas largavam na doca da expedição e o cliente chegava e buscava. As pessoas não entendiam, os cervejeiros não entendiam que tinha que mandar o frete, né? Que tinha que mandar entregar. Sim. Hoje, isso virou óbvio. Hoje, se você não entregar, o cara vai vender, né? Mas o vinho tá mais maduro com isso, né? Mas no começo, lá atrás, as cervejarias não, tu quer vir aqui buscar.
Mas assim, a gente, né, só para finalizar essa parte dos mercados e construção de portfólio e tudo, os mercados eles vão acabar se selecionando mesmo. Vai ter mercado que não vai ter interesse essa em trabalhar. construção. Ele não vai ter, ele prefere, sei lá, vender a gôndola dele lá para as grandes marcas e vai receber uma grana por isso, mas ele está refém daquilo. Né? É a mesma coisa do restaurante que faz contrato de exclusividade com a grande marca. Ok, mas ele vai estar refém de um líquido ou só de uma empresa, né, fornecedora daquele produto, tá? E aí o mercado mesmo vai se ajustando, entendeu? Vai ter supermercados que não vão ter as lojas especializadas que vão crescer, daí oferecendo aquele portfólio. Sim. Tá? Cada vez mais de nicho. E a gente vai, né, as cervejarias vão, né, se ajustando com isso. Pessoal, antes de eu fazer uma última pergunta aí, então, de novo, nessas cervejas, Leopoldina, Menex, Brooklyn, vocês encontram nas lojas mescervejeiro.com. Mas essa daqui você não vai encontrar, né? Que é a Dogfish Head, 90 minutos, Imperial IPA. Essa que eu trouxe na mala. E volta e meia eu gosto de trazer uma cerveja que eu tenho em casa, tenho na adega, para compartilhar com os convidados aqui. Vocês topam abrir essa? Claro. O que vocês acham? Eu vou ter que fazer esse esforço. Vai ter que fazer esse esforço? Então tá. Então vou deixar já, enquanto vou fazendo o serviço aqui, deixar uma pergunta aí para vocês. Como que vocês veem o mercado das cervejas a longo prazo? A longo prazo, tipo 5, 10 anos. Vamos lá. A gente sabe que é difícil, mas é um chutão. O que vocês imaginam? Pegando até como base o mercado americano, que a gente sabe que é um espelho que acontece aqui depois, né? De alguns anos começa a acontecer aqui, reflete para cá. Como que vocês veem? Para onde que vocês acham que está mirando o mercado? Eu, assim, se me permite começar, tá? Eu imagino que as cervejarias elas vão acabar se nichando, tanto para baixo quanto para cima, tá? Então, assim, vão ter as cervejarias de vender a R$ 9,90 lá, um growler de 1,5 litro, na gôndola, ou seja, esse cara tem que vender com imposto, com embalagem, com tudo, 1,5 litro a R$ 6, tá? Para o PDV daí poder vender a R$ 9,90. E para mim não fecha essa conta, tá? Para o nosso tamanho hoje da Menex, para nossa estrutura, né? Esses números não fecham, tá? E vão ter as cervejarias que vão, né, conseguir vender uma Italian Grape Ale a R$ 120, tá? Então, assim, isso tudo vai depender da região, vai depender do teu objetivo como empresa, vai depender, né, do teu poder financeiro para você poder fazer isso, porque assim, vender cerveja barata, ela custa caro. Vender cerveja barata. Sim. Não é... Você tem que ter dinheiro de marketing, você tem que ativar a tua marca, você tem que comprar com o supermercado. Então, assim, aí as próprias cervejarias vão ter que decidir qual o caminho que elas vão tomar. E aquilo, Neyron, vai vender cerveja barata, você tem que ter volume. E volume entra nisso, que é caro. Daí vender... É caro vender volume. É caro vender volume. É caro vender volume e a gente precisa entender, basicamente, que ao fazer volume, nós precisamos ter fábricas boas. Sim. Porque o volume está obrigatoriamente ligado à tecnologia. A gente tem fábricas que são pequenas. A gente tem uma fábrica de... Saúde. Vamos lá. De 2.500 litros por cozimento. Vamos lá. É uma fábrica pequena. Que cerveja maravilhosa. Que cerveja maravilhosa. É uma fábrica pequena, ou seja, não tem como competir. Porque se a gente está falando que uma fábrica média, sei lá, ela vai fazer 9 cozimentos, vamos lá, uma fábrica grande, né? Ela chega lá a fazer 8, 10, de 8 a 12 cozimentos de 100 mil litros cada, nós com 2 cozimentos de 2.500 não vamos competir, né? E a nossa aqui, que são 250 litros por batelada. Então, aqui em Curitiba. A gente terceiriza em outros lugares. Terceiriza. Mas entenda que ao terceirizar também tu tem o custo embutido ali. Então, nós precisamos entender isso. Outro ponto, isso é um sentimento. De novo, né? Tu falou, Dani, não tem uma teoria nisso, mas a regionalização das cervejarias, para mim, é fato, tá?
A Mannix vai ficar mais forte no sul e sudeste, ou aqui. A Leopoldina, talvez, nessas especiais, ela consiga ter uma abrangência maior por conta da validade, que é muito longa. Aí o ponto de venda acaba comprando... Pega uma cervejaria no Nordeste, vai se regionalizar. Ela vai mandar para lá. Aí, isso é uma tendência, porque... Vamos lá. O Brasil, ele não é um país, é um continente. É muito grande. Sim. Então, a nossa malha logística é extremamente complicada. Nós já fizemos experiências que uma garrafa nossa sai do Rio Grande do Sul e ela vai até a Bahia, ela chega a bater picos de 80 a 90 graus dentro de um caminhão. Sim, ela foi repasteurizada depois aí. Essas não são pasteurizadas. E o pior é que são 80 graus por 8 horas. Por muito tempo. Não são por... Não, 8 horas sendo, né? A gente está falando, então, de uma malha logística que é complicada. Então, de novo, utilizando os Estados Unidos como uma referência, lá é regionalizado. Eu acredito que aqui a gente siga a mesma tendência. E outra tendência que eu tenho, assim, aí é um gosto pessoal e eu acredito que isso tenha tudo para virar e tenha tudo para dar certo. São os brewpubs. Tu ter a tua fábrica pequena, ter a tua venda comercial, ter a tua venda ali regionalizada, e no futuro o sonho é de ter que naquela cidade que, né, naquele lugar, sei lá, a marca referência seja a Mannix, seja a Leopoldina, sabe? Esse é o ponto. Mas aí é mais uma utopia. Um brewpub, mescervejeiro.com, fazendo Leopoldina, fazendo Mannix. Fazendo multimarca. Fazendo multimarcas. Que também é uma é uma ideia muito bacana. O detalhe todo é que por aí a gente vai ter que entender que o Brasil não tem, primeiro, lei para isso. As leis são daí mais municipais, entra no contexto de cada Às vezes cada um brewpub município. Você não pode ter no centro da cidade, Por tem que ser em área industrial. Então tem toda uma questão de controle de qualidade, né? A gente vive isso com a Brooklyn. Então, assim, a gente, né, produz Brooklyn aqui, homologado por eles, tem a homologação de fornecedores, tem a homologação da receita, você tem que mandar os lotes de amostra para lá, para depois comercializar. Então, assim, você produzir Mannix ou Leopoldina num brewpub do mestre cervejeiro, ok, a gente só tem que entender como que a gente vai conseguir cuidar para que aquele lote produzido lá com 500 litros seja igual o que ele produz lá, porque senão também muda, né? E daí você muda a percepção daquele cliente. Mas assim, voltando a falar da loja e do futuro do mestre cervejeiro, do mercado e o mestre cervejeiro nesse conceito, tá? Eu imagino o seguinte, você, por exemplo, tem lojas, né, no Brasil todo. Então, aquele mestre cervejeiro lá do Mato Grosso, ele vai ter lá a Louvada. Certo. E vai ser a cervejaria principal. E vocês, na curadoria do mestre cervejeiro, vão cuidar para que ele tenha outras marcas, para que se torne atraente para aquele lojista e para aquele público, entendeu? Então, assim, o público... Aquela marca lá é líder lá naquela região, ele tem que ter, mas ele tem que ter o resto, tá? Aqui em Curitiba, a loja do mestre cervejeiro, ele vai ter que ter Mannix, por exemplo, tá? Entre as outras cervejarias de Curitiba. Tô puxando brasa pra minha sardinha porque eu tô aqui, né? Claro. Não, tá? Então, ele vai ter que ter ali a Mannix e tal, mas ele tem que ter outras cervejas para fazer. A mestre cervejeiro lá de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul vai ter que ter a Leopoldina. Então, a inteligência comercial da rede mestre cervejeiro, você vai ter que virar para isso. E vai regionalizar um pouco mais. Porque não faz sentido eu mandar um barril de chopp vivo para Boa Vista. A gente até de vez em quando vende. Eu viro lá pro pessoal, e aí, desculpa meu francês, falei, vai dar merda. Porque vai chegar, né? Não precisa nem cortar, porque vai dar. Porque vai chegar lá, aquilo vai ficar 5, 7 dias no caminhão. Daí vai chegar lá. 5, 7 dias. E aí o cara vai vai chegar e falar, não, mas eu tô acostumado, eu compro aí de Santa Catarina toda hora. Eu falei, cara, não sei o que os caras fazem. Mas a cerveja não vai chegar lá em boas condições. E ele vai vender aquela cerveja e o consumidor não vai gostar, entendeu? E aí depois, sabe, você acaba fazendo um mau serviço para tua marca, tá? Então, dependendo da situação, é melhor não vender. Sim. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto. Mas, assim, o mercado, eu acho que ele vai acabar se regionalizando, vai acabar, em alguns casos, se especializando. Então, cervejarias que vão se especializar só em IPAs ou em lagers, né, europeias, ou, né, tem algumas que já estão fazendo isso. Em relação ao pessoal que quer investir nesse mercado, vamos
tentar olhar para esse lado, assim, daqui 5, 10 anos, que a gente viu que aconteceu isso no passado, muita gente entrou, até mesmo sem saber, vamos entrar porque é cerveja, e aquela velha história, né? Se der tudo errado, a gente bebe o estoque. Mas a gente viu que não é bem assim, a gente viu até que a pandemia ajudou a fazer essa peneira. Mas que recado vocês dariam para um investidor olhando a longo prazo? Eu vou começar de novo aqui, porque todas as fichas estão, né, minhas fichas estão nesse mercado. Assim, eu continuo acreditando no mercado. Sim. O Brasil, ele, apesar de não ser um país com uma economia rica, é um país rico. Nós temos aqui um potencial de consumo elevado para um produto de qualidade, tá? O Brasil são 277 bilhões de litros, não é isso? Me fugiu o número agora. Tá? Depois eu coloco o mercado cervejeiro brasileiro a gente está falando de volume de 14 a 15 bilhões de litros. Tá, então de cerveja. São 14 bilhões de litros. Nós estamos falando aqui de 2% disso, ou 15 bilhões de litros. 2% são 300 milhões de litros. Só para o povo entender, esse 2% seria o nicho das artesanais. O nicho das artesanais. Que eu acho que nem chega ainda hoje, se a gente for fazer aquele filtro e entender que artesanal de 8,90, 9,90 não é artesanal, é volume também. Também, dependendo do estado. Se a gente, né, tirar essa regra, a gente diminui mais, ou seja, nem começou. Então você vê que, cara, tem um potencial de consumo, de crescimento para isso. Nos Estados Unidos, esse número é 17% em volume e 24% em faturamento. Tá? Então, ok, é uma economia mais forte do que a nossa. Tá? Então, assim, a longo prazo, eu tendo a ser otimista, eu acredito que o nosso governo um dia vai acertar, tá? E aí vai ter mais dinheiro circulando na economia e esse dinheiro vai virar e vão comprar produtos mais próspero, produtos de maior valor agregado, né? Aquela autoindulgência de você se premiar porque você teve uma semana de trabalho, você vai comprar um produto melhor, um queijo melhor, uma cerveja melhor, um azeite, um vinho melhor. Pessoas com mais conhecimento do produto cerveja. Eu tenho aí, Iron, uma contribuição como que vem muito da nossa cultura empresarial lá do negócio que eu trabalho e é assim, o empresário, o empreendedor, ele sempre tem muitas vezes a emoção em primeiro e aí depois ele vem para baixo para essa estrutura de negócio para estruturar ela. E ambos, vocês empresários e nós pessoas profissionais que trabalhamos, nós precisamos do empreendedor e do empresário, daquele cara que acredita, e o empresário, eu acredito que também necessite do nosso trabalho para construir um plano de negócio sólido e que seja firme. O que eu tenho de conselho para quem quer investir nisso? Separe a emoção da razão de maneira bem clara e construa um plano de negócio bem feito. Mas um plano de negócio gabarito, feito com início, meio e fim, com análise do mercado. Óbvio que no final de contas vai depender da tua emoção, ou da tua, ou de quem for investir. E isso é a cereja do bolo. Mas a gente está em 2023 para 2024, o mundo mudou e a gente tem que entender que os planos de negócio, as metodologias de gestão de negócio, elas estão do nosso lado para nos ajudar. Então, se eu tenho uma dica de novo, não vou nunca deixar de amar cerveja, porque a cerveja eu amo isso aqui. E falo isso sempre na Valduga e eu continuo sempre defendendo, né? Mas vamos olhar o plano de negócio com seriedade. Porque se a gente olha ele no começo, bem feito, vai ajudar a gente não se chatear nas horas que vai dar pepino, né? Porque, cara, vamos entender, fazendo tudo certo, vai dar problema. O pessoal fala que eu sou pessimista, mas eu tô falando aqui que é um negócio a vida como ela é, né? Mas é a vida como ela é. E não tô aqui nos desencorajando e falando, não, bem pelo contrário. Eu quero olhar eu quero ter pelo menos essas preocupações monitoradas, mas eu quero continuar acreditando que elaborar uma Italian Grape Ale, que ter uma parceria com a Brooklyn é um negócio bom e seguir, porque é isso que mantém a gente vivo.
Então, eu não vou deixar de acreditar nisso, mas eu também não quero perder a oportunidade de não falarem, olhem os planos de negócio, com início, meio e fim. Olhem o negócio com mais técnica e menos paixão. Olhem, além de só olhar a receita de uma New England IPA que vai um caminhão e meio de lúpulo lá dentro, olhem um palavrão chamado demonstrativo do resultado do exercício. Olhem o DRE, quanto eu gastei, quanto eu faturei, quanto eu recolhi de imposto, entendeu? Entendam que a gente tem que ter coisas para seguir, porque tem gente por aí fazendo isso, e aí a gente não pode perder. Eu acho que essa guerra de preços, eventualmente, ela vai, né, acabar resolvendo automaticamente algumas coisas, tá? E isso, né, é super importante, você ter uma gestão profissional ali que aconteça, tá? A gente vai. Você comentou uma coisa aí, me surgiu aqui uma dúvida na cabeça, e eu quero, né, te perguntar isso. Você trabalha dentro de uma empresa de vinhos também, né? Majoritariamente vinho, acho que a maior receita lá, né, vem do vinho, tá? A Casa Valduga, eu estava falando para vocês, foi a primeira vinícola que eu visitei. Fui com um amigo lá de Novo Hamburgo, Luiz Paulo me levou lá. A Fernanda estava grávida, né, do nosso segundo filho, acho que foi na época, tá? Ela não pôde beber, então eu que fiz toda a degustação. Obrigado, amor, te amo, tá? Mas assim, toda esse trabalho da cerveja dentro de uma vinícola deve gerar alguns momentos diferentes, né? Então, assim, você já sentou, por exemplo, fazer degustação da cerveja junto com os enólogos para ver o que combinava melhor ali com um vinagrete ou com ovo frito, assim, entendeu? Como é que é esse relacionamento da cerveja dentro lá da Casa Valduga? É um relacionamento muito bacana, porque a gente está falando de, primeiro, isso, inclusive, essa é uma pauta que inclusive tu pode uma hora dessas convidar o senhor Eduardo Valduga, que ele vai te falar bastante coisa a respeito do que a cerveja vem mostrando para ele, porque a gente tem características são bem antagônicas, e vou dar um exemplo para vocês. A degustação do vinho, o comum é você degustar ele e ter um baldinho para descartar e cuspir. Uhum. A cerveja não faz isso. Já tem um antagonismo gigantesco ali. Os eventos de cerveja, em sua maioria, são pagos. Ou seja, quer provar, quer tomar, você vai pagar. Os do vinho, agora vem se transformando e vem, né? Lá atrás não tinham essa questão toda de você paga e... Não, você tinha... A obrigação era você servir o vinho. Então, certo. Tem esse antagonismo todo comercial. A cerveja vem querendo subir um pouco, se elitizar um pouco mais, e o vinho quer se democratizar um pouco mais para que ele chegue em mais copos. Então, a gente tem ali um antagonismo bem completo. Tecnicamente falando, no final de contas, quando a gente passou a régua da fermentação, a gente fez do limão uma limonada. Em trazer para perto da Leopoldina um canhão de enólogos que a Valduga tem, de um monte de cara extremamente qualificado que contribui com o nosso processo a fazer a marca subir, ou seja, refermentar as cervejas na garrafa. Isso é um trabalho que os enólogos, né, eles têm muito conhecimento. Entender que o laboratório está à disposição. E volta e meia, eles passam Rodrigo, eu provei uma cerveja lá que estava no laboratório e senti tal aroma, o que é? Mas eles já concordam que a cerveja harmoniza melhor com queijo do que o vinho? Aí a gente vai entrar, aí é uma briga que eu não vou entrar porque eu vou arrumar confusão. E cada um sabe as brigas que compra, né? Mas no final de contas, é um negócio que interagiu melhor do que todos nós imaginávamos dentro do Grupo Valduga. E tanto que hoje... Até o uso de barrica... as barricas, a refermentação na garrafa, hoje tudo isso vem para nós para chegar aqui.
O desenvolvimento de produto, então, a cervejaria é pequena ainda dentro do grupo, ela está ainda engatinhando, está no começo dela, a gente arrancou ela em 2016, então ela é pequena. Não vai ficar uma grande cervejaria dentro do grupo, mas ela complementa portfólio. Acho bem legal. É um projeto muito bacana. Eu achei muito bacana quando eu soube da notícia, achei bem legal uma empresa de vinho investindo em cerveja. Mas do nosso formato, né? Não entrar para brigar por preço, não entrar para baixar a régua, não, bem pelo contrário. A gente entrou para trabalhar o nosso conceito de produto dentro do mercado cervejeiro. Vem dando certo. A gente vem trabalhando bastante, é um desafio gigantesco, tá? Não, eu vou falar para vocês que não é um mercado fácil. Agora, o mercado do vinho não é fácil também. Para que vocês entendam, 85% de todo o vinho fino que se bebe no Brasil é importado. A gente briga por 15%. Ou seja, tudo que tem lá é 15%, a gente briga por esses 15%. É difícil também pra caramba. Então, o vinho depende da safra. Choveu, eu não tenho o número exato na cabeça, mas um dos nossos enólogos me falou que choveu no mês de setembro 1.100 e alguma coisa milímetros em Bento Gonçalves e na Campanha, que é onde a gente tem vinhedos. E em Mendoza e no Chile chovem 400 a 500 milímetros no ano, ou 300 a 500 milímetros no ano. Então, em um mês a gente teve um sofrimento. Então, a safra, o clima aqui é... Por outro lado, a gente tem uma grande vantagem, que é o mercado. As uvas brasileiras vêm se tendenciando muito para os espumantes ultra tops. E aí a gente vem se destacando bastante, que é uma grande vantagem. Então, isso é o que é legal. Mas a interação muito legal. Ajuda e faz muito sentido para nós, porque colabora, ajuda e faz com que a gente suba o patamar também. E outra coisa, a Voduga nos ensina os padrões de qualidade, o processo, tá intrínseco, tá? Isso tá gravado na cabeça de qualquer pessoa que trabalha no Grupo Voduga. Nós somos feitos para fazer qualidade. Então isso é desde... Todo mundo tem essa preocupação. Bom, vamos trazer esse know-how. Eu sempre falei isso, né? Que a gente tem que se espelhar muito no mercado do vinho, né? Que já rodou muito, tá lá na frente. E a gente, como no mercado de cerveja, que é relativamente novo, cervejas artesanais, a gente tem que pegar essas boas práticas e trazer pra gente, né? É isso aí. Pessoal, a galera do estúdio tá quase apagando a luz aqui. Agradeço muito a presença de vocês. É muito legal tê-los como amigo já de longa data, né? Como o Iron falou, um dos primeiros eventos que eu fiz de harmonização, o Iron estava lá. Rodrigo, muito legal. A visita na fábrica, também os encontros que a gente faz volta e meia no concurso, e essa troca que a gente sempre faz de conhecimento. Então, agradeço vocês dois. Obrigado por trazer o conhecimento de vocês para cá, trazer as cervejas para a gente provar. E vamos cada vez mais ser mais parceiros e fomentar o mercado e não esquecer disso, né? Não esquecer que o jogo não está ganho e que a gente tem muito que trabalhar ainda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, espero que as nossas cervejas estejam na rede Mestre Cervejeiro, e que elas desempenhem bem lá e contem conosco. Voltarem, né? Traga tua equipe, né, das lojas para cá, tá? Nossa cervejaria está lá à disposição. Para quem está aí acompanhando, a gente vai para lá agora tomar uma cerveja, né? Então, bora. Né, a gente tira uma foto e manda para todo mundo. E eu quero ir lá conhecer a cervejaria, né? Eu conheci a vinícola, mas agora quero conhecer a cervejaria. É nosso convidado. Obrigado. Podemos brindar aqui mesmo com o restinho aqui na taça? Né? Secou. Valeu. Obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau, obrigado.